Não, primeiro eu preciso dizer aqui, porque eu tenho participado já de várias COPs, tá? E eu diria assim, desde o golpe, era meio que um clamor, podemos dizer assim, de parlamentares do mundo todo, de gente da sociedade civil, movimento, da academia, e mesmo de representação governamentais, é, que falavam, que cobravam da gente, falavam, quando é que vocês vão trazer o Lula de volta, porque o Lula não é só importante para vocês, ele é importante para o mundo. Tá? Isso por quê? Vocês sabem que durante os governos do Lula, o Brasil fez a maior diminuição de emissões de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global, do mundo todo. Então, desde que se deu esse problema do aquecimento global, o Brasil foi o que fez a maior diminuição de emissões, justamente durante os governos do Lula. Mas não foi só nesta agenda ambiental do enfrentamento da crise climática, de diminuir o desmatamento e, consequentemente, diminuir as emissões. Foi também no período em que o Brasil tirou 30 milhões de pessoas da pobreza. Então, quer dizer, uma ação completamente articulada, colocando no centro do debate o enfrentamento da crise climática, que é planetária, que cada um tem que fazer a sua parte, mas também colocando no mesmo centralidade o enfrentamento da desigualdade, que passando um entendimento, inclusive para o mundo, do que não é possível você enfrentar os grandes problemas ambientais sem, ao mesmo tempo, enfrentar o problema da desigualdade, como também não é possível você enfrentar o problema da desigualdade sem colocar também na centralidade o enfrentamento dos problemas ambientais, porque ele afeta, né, em primeiro lugar, quem sofre as consequências dos desastres, né, provocados pelas mudanças climáticas, os eventos climáticos, secas, inundações, tá? São as populações mais vulneráveis, os mais pobres. Então, vocês não têm ideia, eu estava lá na COP, agora, a expectativa era muito grande com a chegada do Lula, como a gente viu ontem nas imagens, né, com a presença dele. Então, era esse clima que estava lá. Além da importância do Brasil, a figura do presidente Lula, pela sua capacidade de diálogo, de articulação, de cobrança e de juntar essas duas questões que afetam o mundo todo, a desigualdade e também a crise climática. E o discurso dele, né, que eu recomendo que quem não leu ainda, é importante que leia, ele fala disso aí. Primeiro dá o recado para o mundo todo de que, olha, o Brasil vai deixar de ser pária, vai deixar de trabalhar contra, né, a humanidade, da forma como estava sendo conduzido aqui pelo Bolsonaro. O Brasil vai voltar a fazer a sua lição de casa, vai enfrentar o desmatamento, vai retomar as demarcações das terras indígenas, dos territórios quilombolas, a reforma agrária, o apoio à agricultura familiar, a produção de alimentação saudável. Então, o Brasil vai fazer a sua lição de casa para enfrentar a desigualdade e enfrentar a crise climática. Mas o Brasil vai enfrentar dessa forma, porque precisa enfrentar a desigualdade aqui, mas também o Brasil vai voltar à cena para cobrar também a responsabilidade dos outros líderes mundiais, porque o desespero, que é expressado inclusive no próprio relatório dos cientistas, organizado no âmbito da ONU, tá? Eles colocam que falam o seguinte: se o mundo fizer, se todos os países fizerem aquilo que se comprometeu a partir de 2015 no Acordo de Paris, não é mais o suficiente para a gente segurar que o planeta só vai aquecer 1,5 graus até o final deste século, conforme tinha imaginado, né, ou programado, né, anunciado lá atrás pelos cientistas. Então, há um risco muito maior de você ter outros grandes eventos climáticos piores do que aquilo que a gente já vem ocorrendo. E acontece que muitos países estão com dificuldade para implementar esta agenda internamente. Muitos por falta de apoio, de recursos, inclusive. Muitos países que já estão sofrendo as consequências, mas não contribuem do ponto de vista das emissões. Só sofrem as consequências das mudanças climáticas. E o discurso do Lula também vai nesse sentido,
de cobrar a responsabilidade desses países, em especial os países desenvolvidos, que se comprometeram, por exemplo, a aportar 100 bilhões de dólares por ano para apoiar os países que precisam de apoio para que eles façam internamente a lição de casa. E o Lula foi lá e fez no discurso dele esta cobrança, como vários outros aspectos de que é necessário valorizar, por exemplo, os espaços multilaterais, que são os lugares onde os países se encontram. Estou falando no âmbito da ONU, mesmo o próprio processo do Acordo do Clima, nesses espaços onde os países têm que ir lá, né, para poder combinar e acordar aquilo que cada país precisa fazer para resolver de forma comum, né, um problema que é planetário e que cada um tem que fazer a sua parte. E é nesse sentido, então, que era a expectativa da volta do Lula, e ele foi assertivo no discurso que ele levou para lá, porque ele chamou a responsabilidade do mundo todo, né, colocou esta questão de quem tem mais responsabilidade, quem tem menos, apesar que todo mundo precisa fazer alguma coisa, mas ele cobrou de quem precisa, de quem tem mais responsabilidade, e disse, tá, que aqui internamente nós vamos fazer a nossa parte, e nós, né, o Brasil, o presidente Lula, vai entrar no jogo, fala assim, no jogo no sentido de entrar no debate e fazer a cobrança necessária para a gente, né, diria assim, salvar o planeta, porque aquilo que os cientistas estão colocando é sério e é verdadeiro, tá? De que a gente está indo para o colapso, né, da vida no planeta como está colocado, não só para a nossa espécie, para nós humanos, mas para a vida como um todo. Então, muito feliz, é uma questão de orgulho para o Brasil, né, ver a satisfação do mundo todo, né, celebrando a volta do Brasil, a volta do Lula nesse debate, né, e colocando a centralidade necessária de como deve ser encarado o debate do enfrentamento da crise climática. Ele tem o reconhecimento dos países em desenvolvimento, tá, do conjunto muito grande de países que não têm força nesses espaços multilaterais, e todos veem o Lula como a voz que vai representar aqueles que têm consciência que precisam fazer alguma coisa dentro dos seus países, não têm as condições materiais, podemos dizer assim, né, que precisam de políticas públicas, de apoio, de tecnologia, de recursos para buscar qualidade de vida para o seu povo, mas não querem adotar o mesmo caminho que historicamente os países desenvolvidos adotaram, que causou, né, nesse momento que a gente está vivendo, com essa crise, né, climática, que é decorrente de muitas emissões de gás de efeito estufa. Então, os países querem, eu estou falando assim, o conjunto dos países em desenvolvimento, os mais pobres, podemos dizer assim, no âmbito da ONU, falam assim, ó, nós vamos fazer a nossa parte, mas não temos condições. Nós temos questões prementes aqui, que universalizar políticas públicas que mundialmente já são consideradas como universais, mas que não conseguem, né? Você tem problema da fome, como voltou no Brasil, muitos países têm problema da fome, problema para gerar emprego, muitos países que precisam de investimentos na área de saúde, na área de educação, enfim, uma série de investimentos, mas que não querem adotar um processo de desenvolvimento que vai destruindo o meio ambiente e fazendo emissões de gás de efeito estufa que causa, entendeu, o aquecimento global. Então, esta COP especificamente, né, ela calhou, inclusive, a volta do Brasil, a volta do Lula, no momento em que a COP está discutindo, né, os mecanismos, as ferramentas de financiamento para que os países possam, né, desempenhar ou, né, fazer internamente ações para cumprir com os compromissos que assumiram no Acordo do Clima. Então, eu estava participando na COP até na semana passada, e primeiro que estava um baixo astral no sentido de que as negociações não iriam avançar, justamente porque quem não deixa avançar são os países ricos e aqueles que mais contribuíram historicamente com as emissões e contribuem atualmente com as emissões de gases de efeito estufa. E aí, a voz do Lula, né, e aí aquilo que representa o Brasil, tá, ele é simbólico para poder chamar a atenção e chamar a responsabilidade, por isso que ele também é visto
como uma liderança que vai falar, na verdade, não só em nome do Brasil, mas em nome de muitos países do mundo todo, por isso que ele era muito aguardado, o Brasil aguardado como a volta. E o Lula chega lá de forma triunfante e fala, não, nós voltamos, né? Nós voltamos e voltamos para cumprir com a nossa responsabilidade e com o nosso papel. Então, é muito para o Brasil, né? Eu acho que todo mundo já está, até porque isso repercutiu, o discurso dele, a ida dele lá, no mundo todo, na imprensa do mundo todo. Tá? Então, esse clima também estava lá na COP. Tá? Esse clima de falar, olha, a humanidade tem, sabe essas coisas assim, a humanidade tem salvação, porque ali você está debatendo, né, um problema que é mundial, que está colocado aí, que coloca em risco a vida no planeta como está hoje, tá? E aí, de repente, você tem, né, este efeito, de repente vem uma figura aqui que vai ajudar, entendeu, a gente superar, né, os desafios que a COP não vem conseguindo fazer. Falo isso porque nas últimas COP, né, e é essa a cobrança dos cientistas. A cobrança dos cientistas fala assim, olha, eles produzem as informações lá, né, produzem conhecimento, fazem as análises do que vem acontecendo, e eles falam, olha, nós estamos indo para o abismo, né? Nós estamos num trem em alta velocidade que está indo para o abismo. E aí os cientistas falam, olha, precisa dar uma freada, diminuir a velocidade. E aí, e nada de dar resposta, né, no âmbito da COP, no âmbito da ONU. E aí vem a figura do Lula que tem um papel de chamar a responsabilidade. E eu, por exemplo, eu saio, né, acompanhando ainda a COP, não terminou, mas tem uma expectativa muito grande que agora a volta do Lula, né, a volta do Brasil, a gente vai conseguir, entendeu, avançar bastante no chamamento da responsabilidade do âmbito planetário. E aqui, evidentemente, a nossa expectativa, porque o Lula já se comprometeu na campanha eleitoral, como também no próprio programa de governo, agora de tomar as ações necessárias para que o Brasil cumpra o seu papel em casa também. Então, enfrentar a crise climática e, ao mesmo tempo, enfrentar a desigualdade, que é esse debate que a gente já está assistindo aí no processo de transição.